estudos de mensagens bíblicas que começamos na semana passada, a série Recomeços. E nós vamos então, baseado nessa série, falar um pouquinho dessa necessidade que nós temos de recomeçar. Sempre que a gente tem a virada de um ano, uma mudança, o início de um ano, naturalmente eu e você fazemos e estabelecemos uma série de promessas, projetos, uma série de planos de mudança. No entanto, a Bíblia ela nos confronta. E eu não sei você, mas eu acho que pela minha própria natureza, e eu creio que ela não seja muito diferente da sua, na maioria das vezes eu sou meio seletivo naquilo que eu quero ler na Bíblia. Normalmente, por natureza, nós temos o propósito de ler na Bíblia aquilo que nos consola e aquilo que nos conforta. Mas nós, às vezes, nos afastamos daquilo que nos confronta. E a Bíblia nos confronta a entender que recomeços reais, eles não nascem da nossa força de vontade, e nem da virada de um calendário. Mas o verdadeiro recomeço, ele nasce de um encontro real e transformador com Deus. E essa série, a série Recomeços, ela nos desafia para que nós saiamos das resoluções superficiais, para que nós então possamos analisar o que de fato me sustenta e te sustenta. Quando as circunstâncias da vida se apresentam adversas, quando tudo parece instável. Isso não significa que quando eu e você recomeçamos, nós apagamos o passado e fingimos que alguma coisa não doeu. Muito pelo contrário. Recomeçar, de acordo com a Bíblia, é permitir que Deus entre exatamente onde a história parece quebrada, onde parece que houve uma ruptura, uma fragmentação. E é aí que Deus entra, Ele age, Ele tem o poder de restaurar. Tudo isso porque, biblicamente, recomeçar não é tentar de novo, mas é deixar Deus assumir a autoria da história, da minha e da sua vida. Pergunta para que nós reflitamos. Será que há alguém aqui, será que eu e você estamos dispostos a permitir que Deus assuma a autoria, o controle, o rumo da minha vida, da sua vida? Será que alguma coisa na minha vida e na sua vida precisa de um recomeço em 2026? Será que algo precisa mudar? Será que algo precisa ser transformado? No primeiro tema que estudamos na semana passada, Recomeços, Tempo de Esperança, nós falamos um pouquinho sobre recomeço na perspectiva da esperança. E baseado no texto bíblico, nós entendemos que a Bíblia diz que Deus, Ele deve ser a minha e a sua esperança. E a partir de então, como é que eu e você podemos viver sob essa perspectiva, sobre esse ponto que a Bíblia nos apresenta? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Enquanto você abre a sua Bíblia, capítulo 12, antes da leitura, a carta aos Hebreus é uma carta muito especial, principalmente para a nossa teologia, a teologia adventista do sétimo dia. Assim como os livros de Daniel, Apocalipse, Gênesis, Levítico, são livros fundamentais para aquilo que nós entendemos e a nossa compreensão a respeito das verdades apresentadas por Deus na Bíblia. E quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós podemos imaginar a carta como sendo uma pedra preciosa. Ela é rara em alguns momentos e em certo sentido enigmática, mas ela também é excepcional. E quando nós estudamos esse livro, nós encontramos pelo menos dois contextos, duas possibilidades de aprendizado. Hebreus apresenta uma série de exposições teológicas, mas ele também traz uma série de apelos exortativos, ou seja, a palavra de Deus, através do ensino do autor, do pregador dessa carta, ele procura nos convencer, nos persuadir e nos encorajar a termos uma vida de relacionamento com Deus. Hebreus capítulos de 1 a 4 fala da intercessão de Jesus diante de Deus como rei e sacerdote. Capítulos 5 e 7, de modo especial, vão apresentar Jesus como o grande sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Os capítulos de 8 a 10 nos falam sobre a nova aliança, que foi inaugurada por meio do sacrifício de Cristo. Os capítulos de 11 a 12, no final do livro, fazem um chamado à fé e à perseverança. E é digno de nota que no capítulo 11, verso 3 de Hebreus, nós temos uma descrição muito especial sobre como se deu o processo da criação. E o último capítulo desse livro fala sobre o trabalho em favor do outro, do próximo. Portanto, é uma carta riquíssima. E se eu e você olharmos e analisarmos de um modo mais detido,
Queridos, nós vamos perceber que entre Hebreus capítulo 10, versículo 35, até Hebreus capítulo 12, o verso de número 4, nós vamos encontrar um dos chamados mais emotivos, a fé e a perseverança. E se você comparar com todos os outros textos da Bíblia, você vai notar que essa perícope, que esse trecho, Hebreus 10, 35 até Hebreus 12, 4, é um chamado especial, a fé e a esperança. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos examinar 3 desses versos, que falam sobre esse chamado fantástico e transformador. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aqui nós temos um texto bastante conhecido. E o interessante é que quando nós olhamos para o texto de Hebreus, nós vamos perceber, não só em Hebreus, mas em toda a Bíblia, que para que o ensino bíblico, para que o ensino seja eficaz, é preciso o uso de figuras de linguagem. E dentro dessas figuras de linguagem, nós nos depararemos com metáforas e também comparações. E isso é muito rico na Bíblia, e também em especial no livro de Hebreus. E quando a gente olha para a vida cristã, em especial no Novo Testamento, nós percebemos que a vida cristã, a nossa jornada nesse mundo, é comparada a uma infinidade de coisas. A vida cristã, por exemplo, é comparada à guerra, e Paulo vai dizer que nós devemos viver e combater aqui como bons soldados de Cristo, 2 Timóteo 2, 3. Paulo também se vale da comparação da nossa jornada e caminhada com o boxe. E ele vai dizer que nós não devemos viver desferindo golpes no ar. 1 Coríntios capítulo 9. Pedro, por outro lado, ele compara os cristãos a bebês e também a pedras vivas. Mas o interessante é que dentre essas comparações e metáforas, uma em especial Paulo usa por algumas vezes. Paulo compara a nossa caminhada e a nossa corrida e a nossa vida nesse mundo com uma corrida, com uma maratona. Ele vai usar algumas frases como os que correm num estádio, 1 Coríntios 9, 24. E ele vai dizer que aqueles que correm bem, Gálatas capítulo 5, verso 7. E quando nós vamos para Hebreus capítulo 12, nós nos deparamos com essa mesma metáfora. A metáfora de uma corrida, a metáfora de uma maratona. Embora haja discussão e alguns afirmem que nós não sabemos com certeza quem é o autor de Hebreus, há um grupo de estudiosos que acredita, até mesmo por algumas similaridades, de que Paulo é o autor desse livro. E eu compactuo e faço parte desse grupo, que acredita que Paulo é o autor de Hebreus. E aqui, Paulo compara, queridos, a minha e a sua caminhada nesse mundo com uma grande corrida. E Paulo diz que para que nós vençamos nessa corrida, é preciso de que nós tenhamos fé e perseverança. A fé é um elemento essencial na vida do cristão. E não é nosso objetivo e propósito nesse estudo, na leitura da palavra de Deus, estabelecermos uma definição do que é fé. Mas a gente pode constatar, nós podemos constatar ao estudar a Bíblia, que a única maneira de nós permanecermos firmes até o final, até a volta de Jesus, é se nós caminharmos em fé, por fé. Paulo diz que nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas caminhamos por fé, confiando, acreditando em Deus. O grande problema na nossa vida e o que muitas vezes nos faz pecar e cair, é quando nós deixamos de exercer fé, de confiar em Deus. E muito provavelmente por isso, quando Paulo descreve a armadura de Deus, a armadura do cristão, ele vai estabelecer como um elemento de defesa o escudo da fé, lá em Efésios capítulo 6, versículo 16.
Enquanto eu e você confiamos em Deus, obedecemos e seguimos as orientações de Deus, queridos, Satanás e nem o pecado têm poder sobre nós, sobre as nossas vidas. Eles não têm como nos prejudicar se mantivermos uma vida de fé e confiança em Deus. Quando eu e você somos guiados pelo poder do Espírito Santo, nós vamos correr e alcançar o nosso objetivo. Versículo de número 1, vamos destacar alguns pontos. O primeiro deles é esse daqui: temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Justamente o que está encontrado no relato do capítulo 11. E no capítulo 11 de Hebreus nós temos aquela lista que nós chamamos a galeria dos heróis do quê? Os heróis da fé. É justamente essas pessoas que aqui no capítulo 12 vai dizer que é a grande nuvem de testemunha que nos rodeia. No entanto, nós não devemos olhar para esse texto e pensar que essa grande nuvem de testemunha são espectadores que estão nos vendo caminhar na corrida e participar dessa maratona na vida. Não, eles não são espectadores, mas eles são exemplos. E se você quiser entender o conceito bíblico de fé, minha sugestão e dica para você: quem sabe nessa tarde ou em algum momento nessa semana, separe um tempinho e leia o relato do capítulo 11 de Hebreus. E se você quiser estender e ampliar o seu estudo, ao ser citado o nome de algum personagem, de um homem ou uma mulher em Hebreus capítulo 11, volte ao Antigo Testamento e leia de modo mais detido a história da vida dessa pessoa. E nós vamos perceber o que é fé e como a fé se manifestou na vida dessas pessoas. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que essas pessoas servem de exemplo para mim e para você. E a Bíblia diz que por meio da sua vida elas provaram o seu testemunho. Por meio da sua vida elas atestaram que a vida de fé é a única vida que Deus espera e estabelece como meio para que eu e você vivamos nesse mundo. Hebreus capítulo 11, nos versos 2, 4 a 5 e 39 vai dizer que o próprio Deus deu testemunho da vida dessas pessoas. É por isso que ele deixou registrado o que essas pessoas fizeram, para que isso nos estimulasse, para que nós possamos viver da mesma forma. Querido, já parou para pensar, não sei se lembra de algum episódio na sua vida? Não existe nada melhor e mais animador do que alguém ser bem-sucedido em algo e eu e você, ao fazermos e realizarmos aquela atividade, percebermos que aquilo é possível, porque alguém fez aquilo antes de nós. Quando nós olhamos para a história bíblica e vemos como Deus esteve com eles no passado, isso nos faz e nos encoraja a confiar em Deus e ter a convicção de que Deus está conosco hoje. É por isso que o texto bíblico diz que a vida dessas pessoas, no capítulo 11, elas servem de testemunho para nós. O Deus dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus é o nosso Deus. O próprio livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, vai dizer que Ele é o Deus de ontem, de hoje e o Deus de amanhã. Esse Deus, Ele não se enfraqueceu, Ele não perdeu o interesse em nós, e muito menos, Ele diminuiu o seu cuidado e o seu amor para conosco. Tendo isso em mente, queridos, eu percebo que recomeçar não é correr sozinho, é lembrar que outros já enfrentaram a mesma estrada e eles permaneceram fiéis a Deus. Deus espera de mim e de você em 2026 que nós façamos a mesma coisa. Alguns exemplos dessa galeria da fé. Quando nós olhamos para a história desses homens, eles ilustram de modo categórico o que é fé. E o texto no capítulo 11 diz que Deus os encorajou a ter fé, versos de 4 a 6 e novamente o versículo 39. Você precisa resolver algum problema familiar na sua vida, que não foi resolvido em 2025, e isso atravessou e veio para 2026. Olhe para a vida de José e você vai perceber como é que Deus o usou e fez com que ele resolvesse os seus problemas familiares. Você tem algum problema no trabalho? Está passando e enfrentando alguma dificuldade lá? Olhe para a vida de Moisés, como Deus o capacitou e fez com que ele lidasse com essas demandas. Você tem algum problema relacional, é perseguido por alguém? Olhe para a vida de Davi, você tem o desejo de retaliar, de devolver na mesma moeda? Olhe para a vida de Davi, para o exemplo de fé desses homens, e perceba como é que Deus os usou e os capacitou.
E queridos, ao fazermos esse tipo de análise, nós vamos perceber como é que eu e você podemos viver vitoriosamente neste mundo, exercendo fé em Deus, até que Ele volte. É por isso que esses textos estão contidos na Bíblia. Você quer recomeçar? Você precisa recomeçar, você precisa mudar algo esse ano. Quem quer recomeçar precisa aprender a ouvir a história da fé, antes de escrever a sua própria. Romanos capítulo 15, verso 4, a palavra de Deus diz: Anderson, tudo o que outrora foi escrito para o seu ensino, para que por meio da consolação e dos ensinos da Escritura você tenha esperança. E nós vimos que esperança é Deus. 1 Coríntios 10, 6 e 11, Paulo vai dizer aos Coríntios que tudo o que está contido na Bíblia foi deixado para o nosso exemplo. E quando a Bíblia fala de exemplo, nós podemos aprender no exemplo de duas formas. Primeira delas, pela imitação. Se alguém deixou um bom exemplo e você julga como um bom exemplo, você pode repetir, imitar. Se é um mau exemplo, você pode aprender pelo contraste. Você não precisa fazer a mesma coisa. E o texto bíblico diz, esses exemplos foram deixados para isso, para que você aprenda dessa forma. Mas o texto continua, versículo 1, a segunda parte do texto. E ele diz, livremo-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós. Essa parte do texto, quem sabe nós poderíamos pensar e refletir um pouquinho, trazendo para a nossa cultura. Para pensar, nós vivemos na cultura que acredita que o segredo da vida é sempre adicionar mais compromissos, mais metas, mais desempenho, até mesmo mais atividades espirituais. E nós queremos sempre mais. No entanto, o texto não começa com um convite para adicionar. Pelo contrário, ele começa com um chamado para retirar, para abandonar, para livrar-se. Ele diz, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega ao quê? A nós. Queridos, o que é o peso aqui? Paulo diz que nós devemos nos livrar de duas coisas. Primeiro o peso, e depois ele diz que nós devemos livrar-nos do pecado. Partindo da premissa da maratona de uma corrida, você acredita que alguém que vai participar de uma maratona, de uma corrida, e tivemos recentemente a São Silvestre, alguém vai correr com uma mochila nas costas, isso vai ser produtivo ou não? Não, pelo contrário, será contraproducente para o propósito que é chegar em primeiro lugar. O texto bíblico diz que nós devemos abandonar e deixar de lado todo o peso. E vale que eu e você reflitamos que muitas vezes coisas lícitas, coisas boas, podem nos afastar de Deus. E esse pode ser um peso que eu e você temos carregado na vida. E aquilo que é lícito, aquilo que é bom, se torna um problema quando nós tornamos isso como algo excessivo e prioritário em nossa vida. E isso passa a ocupar o lugar de Deus. Nós precisamos viver de modo equilibrado. Lembra-se de 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Queridos, nós precisamos ter discernimento, responsabilidade, para que usemos a nossa liberdade com o quê? Sabedoria. Eu sempre penso e gosto de um trinômio. E eu gostaria e sugeriria que nós sempre tivéssemos isso em mente. É bom, é útil, edifica, que nós apliquemos e coloquemos isso em prática em nossa vida. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5,13 que nós devemos tomar cuidado com a liberdade que Deus nos concede, para que nós não caiamos e vivamos a obra da carne. 1 Pedro 2,16 diz que nós devemos tomar cuidado com a liberdade que Deus nos concede, para que nós não usemos a liberdade como desculpa para praticarmos o mal. Romanos 13,13 diz, use a liberdade, viva de modo digno. Lá em Lucas 21,34, o próprio Cristo disse, tome cuidado para não corromper o seu coração, o seu pensamento, e viver em libertinagem e orgias. Judas versículo 4 vai dizer, tome cuidado para não transformar a graça de Deus em libertinagem. Quando o texto bíblico fala que nós devemos abandonar todo o peso, nós podemos trazer isso, queridos, para os nossos contextos, para o nosso contexto de hábitos e também os prazeres que vivenciamos. Ellen White comenta que não há nada errado e não há nenhum pecado em comer, beber ou casar-se. Mas o grande perigo reside quando nós fazemos e exercemos essas atividades de modo excessivo ou desequilibrado. E o interessante é que o próprio Cristo falou sobre isso em Mateus 24.
e Lucas 17, quando ele compara: assim como foi nos dias de Noé, será antes da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, em Lucas 17, será antes da vinda do Filho do Homem. Tudo que eu e você fazemos precisa ser conduzido por Deus em todas as áreas e aspectos. Portanto, quando o texto bíblico diz: livrai-se dessas coisas, livrai de todo o peso, isso nos mostra que nem todo peso é pecado, mas todo peso não tratado, ele atrasa e atrapalha o quê? O nosso recomeço. É por isso que Deus diz: filho, preste atenção, abandone essas coisas. Queridos, nós precisamos refletir constantemente: o que tem sido peso no meu viver? O que atrapalhou o meu e o seu relacionamento com Deus no transcorrer do ano de 2025? O que é que tem me impedido e te impedido de se aproximar mais de Deus, de viver um relacionamento pleno e transformador com Deus? O que tem me impedido e te impedido de avançar rumo a Canaã, a Jerusalém celestial? Muitas vezes nós não nos damos conta, mas por vivermos em uma sociedade que faz com que eu e você busquemos constantemente, de modo desenfreado, dinheiro, fama, tecnologia, relacionamentos, quando tudo isso se torna uma obsessão na minha e na sua vida, nós estamos transformando inconscientemente isso em uma sutil idolatria. É por isso que o texto bíblico diz que nós devemos abandonar, nos livrar de todo o peso e do pecado que constantemente se apega a quem? A nós. Eu sempre digo isso e gosto de repetir. Não sou eu quem estou falando de pecado. É a palavra de Deus que fala: ei, Anderson, tome cuidado com o pecado. E por que isso é importante? Você já percebeu que hoje não se fala de arrependimento, hoje não se prega sobre pecado, se prega e se diz única e exclusivamente que Deus te ama e que Ele te aceita como você está, e realmente Ele nos aceita como está, mas Ele jamais permitirá que nós permaneçamos como o encontramos. Se eu e você não entendemos e não nos conscientizamos de que o pecado existe e de que ele precisa ser abandonado, naturalmente não existe necessidade de um Salvador. É por isso que quando as pessoas olham para o texto bíblico e dizem Gênesis de 1 a 11 não existe, naturalmente está se dizendo: não existe a necessidade do pecado, consequentemente não existe a necessidade da vinda do Cordeiro, de Jesus Cristo vertendo o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Consequentemente, também não existe esperança, não existe volta de Jesus. É por isso que o texto bíblico diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E queridos, olhando para a minha vida, eu penso como isso é necessário para a minha vida em 2026. Nós não podemos pecar por falta de discernimento. Tudo me é lícito, mas isso não significa que tudo é benéfico e apropriado. Eu preciso estabelecer as prioridades. Viver e olhar para as coisas aqui da terra, mas não me esquecer das coisas do céu. Lembra-se de uma canção nossa que diz: com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar o meu Jesus. Para onde é que eu e você temos olhado? Colossenses 3:2 diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Não única e exclusivamente nas coisas que são aqui da terra. Devemos estudar, obter e empreender, mas a nossa maior perspectiva e o nosso olhar deve estar centrado nos céus. Vale reforçar, queridos, há coisas que não nos condenam, mas elas nos cansam. E Deus também quer me libertar e quer te libertar delas. Apenas na pessoa de Cristo há liberdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. O mesmo João, registrando as palavras de Jesus em 14,6, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, pastor, mas eu não vivo na presença de Jesus, eu não conheço pessoalmente. João registrou em 17,17 do mesmo livro: santifica-os na verdade, a sua palavra é o quê?
a verdade. É por meio da orientação de Deus, por meio daquilo que Ele deixa para nós, que nós vamos viver e abandonar todo o peso e todo o pecado que se aproxime e que está perto de nós. A última parte do versículo de número 1 vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa expressão carreira no original grego é agona, tem que ver com agonia. Queridos, a carreira cristã, a corrida cristã, ela exige esforço até o ponto de agonia. Vocês viram a São Silvestre? Existia um corredor que estava na frente, eu não consigo estimar ali, mas quem sabe nos últimos 20 metros, 30 metros, ele perdeu o quê? A corrida. E sabe o que me chamou a atenção? É que em outras ocasiões, quando aquele que está em primeiro, ele percebe que tem alguém muito perto, normalmente ele dá uma olhadinha para trás, para saber a distância. E aquele rapaz, ele não olhou em nenhum momento. E mesmo quando o seu oponente se equiparou e esteve do lado dele, eu notei que ele não olhou para o lado e ele também não tentou dar um sprint, um esforço final. Isso demonstrou para mim que ele já estava o quê? Extremamente agonizado no seu limite. E ele foi ultrapassado. E logo que o segundo colocado, ele ultrapassa a linha de chegada, ele já cai o quê? Ali ao lado e é socorrido e começa a ser atendido pelas pessoas. A minha, a sua caminhada exige e tem a necessidade do quê? De esforço. Isso nos ensina, queridos, que recomeços bíblicos não são sprints emocionais, mas eles são maratonas espirituais que requerem esforço, determinação e dependência de Deus. Esse versículo aqui, essa parte do texto também diz algo interessante. Diz que a carreira ela foi proposta para nós. A carreira cristã não é uma escolha minha nem sua. Ela foi proposta pelo próprio Deus. O pastor Olliott, um pastor em Gales, ele diz o seguinte: é o nosso Senhor quem nos escreve na corrida da vida da fé. É Ele quem nos receberá na reta final. E é Ele quem acompanha cada passo da corrida. O texto bíblico insta conosco e diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que o próprio Deus estabeleceu para nós. Mas sem esquecer de que Deus caminha e corre conosco. Ele nos sustenta e nos fortalece a todo instante e momento. Independente do cansaço, independente dos obstáculos, independente dos opositores, Deus diz que nós devemos continuar com perseverança. Haja o que houver, queridos, venha o que vier. Querida igreja, nós precisamos avançar. Afinal, a perseverança é a prova silenciosa de que a esperança ainda está viva. E eu sempre gosto de pensar que a perseverança é uma das características dos salvos. Lembra-se de Apocalipse capítulo 14, versículo 12? O texto diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E esse a fé em Jesus pode ser traduzido por a fé em Jesus, por ser homens e mulheres que depositam confiança, fé em Deus, ou pela fé de Jesus, aqueles que exercem e têm a mesma fé que Jesus teve. Versículo de número 2, a primeira parte diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A Bíblia diz para nós que o nosso foco verdadeiramente é e deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus Cristo, tudo o que nós olharmos ao redor estará na perspectiva correta. Quando os nossos olhos estão voltados para o Senhor, o Espírito Santo tem a oportunidade perfeita de nos transformar e nos usar para a honra e para a glória dEle. Para manter-nos correndo e vencendo. Mas a grande pergunta é: para onde é que eu e você temos olhado? Onde é que eu e você temos fixado o nosso olhar? Para qual direção nós temos olhado? O texto bíblico é categórico. Anderson, olhe firmemente, fixamente para Jesus Cristo. Por que que isso é importante? Você já parou para pensar? Você refletiu sobre isso na virada do ano? Ou nós só pensamos nos nossos planos de carreira, de estudo? Será que nós paramos para refletir e pensar: será que no ano de 2025 eu atravessei o ano olhando para Jesus, o autor e consumador da fé? Você já parou para pensar nisso? Você refletiu nisso nessa virada? Queridos, nós não vencemos a caminhada controlando o percurso, mas fixando o olhar em Jesus Cristo.
Até mesmo porque muitos percursos e planos que eu e você estabelecemos, por conta de algum contexto socioeconômico, político e social, eles podem ser mudados de uma hora para outra. Lembra-se de 2019, 2020, Covid. Quem tinha planos em 2019 e 2020? Por gentileza, levante a sua mão. Você tinha planos nesse ano? Muito provavelmente, por conta da Covid, os meus e os seus planos foram o quê? Se não totalmente frustrados, eles foram minimamente o quê? Alterados. É por isso que a grande questão não é controlar o percurso, mas é fixar o olho em Jesus Cristo. Essa expressão no grego, olhando firmemente, significa que nós devemos tirar os olhos das coisas que estão ao redor, que desviam a nossa atenção, e olhar de modo consciente, fixamente para Jesus, que é o nosso grande alvo, porque Ele é o autor e consumador da fé. Uma outra possibilidade nessa tradução sugere a impossibilidade de nós olharmos em duas direções ao mesmo tempo. Você se lembra, eu não sei se você conhece aquela expressão, um olho no peixe, outro no gato? Essa expressão não se adequa e ela não serve para o relacionamento com Cristo. Ele diz, filho, se você fixar o seu olhar em mim, fique tranquilo, porque eu vou te capacitar para que você consiga gerir e cuidar de todas as outras coisas que estão ao seu redor. Quando o texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o texto está apresentando para mim e para você, querida igreja, que não deve haver distração. Mas nós não devemos olhar ao redor e nós também não devemos olhar para trás. A palavra de Deus, a história bíblica diz que quando nós olhamos ao redor, nós podemos estar caminhando para o fracasso. Quando nós olhamos para trás, nós podemos estar caminhando para a destruição, para a perdição. Segundo Samuel capítulo 8 diz que o povo de Israel começou a olhar ao redor. E eles procuram o profeta Samuel e dizem, nós queremos ter um rei, como tem todas as demais nações ao nosso redor. Nós queremos um rei que nos conduza à guerra. E com isso eles estavam dizendo, nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei, mas nós queremos um rei terreno, um rei humano. Samuel ficou triste, Deus disse, Samuel, ei, a questão não é contigo, a questão é comigo. Diga que eles terão um rei terreno, que vai cobrar dele impostos, que vai fazer com que os filhos e filhas dele sejam servos e súditos desse rei, que vai cobrar altas taxas de impostos, e que vai estabelecer uma série de condições para que eles sirvam como subalternos desse rei. Não tem problema. Segundo Samuel 8 registra isso. Gênesis 19 traz uma história conhecida para mim e para você, da mulher de Ló. Deus disse, quando vocês saírem de Sodoma e Gomorra, não olhem para trás. Mas aquela mulher olhou, e ela morreu. Para onde é que eu e você estamos olhando, queridos? Para onde eu e você olhamos ao longo de 2025? Mas eu te pergunto e me pergunto isso apenas para reflexão. A grande questão não é 2025. O grande ponto é 2026. O conselho bíblico para mim e para você é que nós nos concentremos em Jesus, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é o grande exemplo, o exemplo supremo de fé. Efésios capítulo 2, verso 8, você conhece o texto, diz, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente concedido por quem? Por Deus. Mas preste atenção no texto, o texto não está falando somente que a graça é o que Deus nos concede, ele diz que a fé é concedida por Deus. É por isso que Hebreus vai dizer, Anderson, Ele é o autor, é Ele que te concede, é Ele quem aumenta, é Ele quem faz com que a sua fé seja exercitada, mas Ele também é o consumador da fé. E quando você chegar no final dessa corrida, filho, se você viveu em fé, em confiança, se você correu junto com Cristo, Ele vai te receber na linha de chegada. E Ele vai conceder para você, como Paulo diz, a coroa da vida eterna. É por isso que Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé.
E se Paulo tivesse dito isso, nós diríamos: feliz é Paulo. Mas no versículo 8 ele diz: mas essa coroa, ela não está reservada e guardada somente para mim, mas ela está preparada para todos aqueles que aguardam a sua vinda. Ele quer conceder para mim e para você uma coroa dessas. O que eu e você precisamos fazer é continuar correndo e caminhando com fé e perseverança. Hebreus 12 nos adverte que recomeçar não é olhar para dentro em busca de força, mas olhar para Cristo em busca de direção. O versículo 2 continua e diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Queridos, nos antigos jogos istmicos lá da Grécia, os jogos depois que foram replicados e aconteceram em Roma, ninguém corria uma corrida sem a expectativa de uma recompensa, de um prêmio no final. E isso continua acontecendo nos nossos dias. Prova disso foi a corrida que tivemos na semana passada, a São Silvestre. No entanto, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o presente, o prêmio de Cristo foi diferente. A recompensa de Cristo foi diferente. Ele não recebeu uma premiação em dinheiro, ele não recebeu uma coroa de louros. Ele recebeu como prêmio uma cruz, um objeto de tortura, dor e ojeriza. Um objeto que era repugnante, mas por que Cristo recebeu isso? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. Foi por isso que o texto bíblico diz que Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Cristo deixa toda a adoração e glória nos céus e nasce nesse mundo como um homem, para viver em um mundo afetado e infectado pelo pecado, para entregar a sua vida no meu lugar, no seu lugar. Jesus não correu aquela corrida, a corrida da fé, por prazer em si, mas Jesus correu essa corrida por amor a mim, por amor a você. Foi por nos amar que Ele correu. Ao vir a esse mundo, Ele suportou a tentação, Ele enfrentou feroz oposição, não só dos inimigos, não só de Satanás, mas também das pessoas que estavam ao seu redor. Jesus Cristo foi ridicularizado, foi desprezado, blasfemaram a respeito da sua vida. Jesus Cristo foi torturado, Ele foi crucificado pelos seus inimigos, incompreendido muitas vezes e até mesmo negado pelos seus próprios discípulos. Mas qual era a motivação maior de Cristo? Me salvar e te salvar. É por isso que Isaías 53 diz que no final Ele se alegraria por tão grande esforço que Ele fez. A esperança futura que Cristo tinha deu sentido à dor presente. E queridos, isso ainda é verdade nos nossos dias. E por fim, o versículo de número 3 diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu não sou adivinho, e nem tenho o poder de sondar e de ler o que aconteceu na sua vida, ao longo de 2025 e nos anos anteriores de sua vida. Eu tenho 43 anos, e a menos que eu conte para você o que aconteceu na minha vida ao longo desses 43 anos, você também não tem o poder e a capacidade de olhar para mim e saber o que aconteceu ou não. Mas uma coisa eu posso afirmar sem medo de errar, é que ao longo dos 43 anos da minha vida e ao longo da sua vida, em algum momento você já se cansou, em algum momento você já desanimou. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, é um convite para nós.
para quando eu e você nos cansarmos na corrida, quando a minha fé e a sua fé fraquejar, quando nós acharmos e pensarmos que Deus virou as costas para nós, quando por conta de alguma circunstância e situação da vida, parecer que não existe e que não há solução, quando eu e você pensarmos que a nossa fé está esmorecendo, acabando, queridos, nos lembremos e leiamos esse versículo. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você, Anderson, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Queridos, entendamos, Jesus, Ele é o epítome da fé, Ele é o modelo ideal da fé. Ninguém jamais será chamado a suportar o que Cristo suportou. Mas quando Cristo esteve aqui, Ele viveu em independência e conexão total com o Pai. João 14 e João 15 mostram isso para nós. O convite de Deus para nós nesse sábado é para que olhemos para aquele que suportou oposição por nos amar. Olhemos para aquele que fez de tudo para que não desanimemos hoje em 2026. E não se esqueça, a contemplação de Cristo fortalece onde a força humana se esgota. Para onde eu e você temos olhado? Para quem eu e você temos olhado? Temos olhado para os influencers do nosso país? E eu não estou generalizando, mas aqueles que são tidos como maiores, me perdoem a expressão, que lixo de influencers. Que tipo de conteúdo é apresentado? Baixo, medíocre, que não edifica, que não nos aproxima de Deus. Para onde eu e você temos olhado? A palavra de Deus nos diz que pela contemplação nós somos transformados. Pastor, mas eu já sei disso, eu também sei. O problema é que muitas vezes, mesmo eu sabendo que se eu contemplar a Cristo eu serei transformado por Ele, eu decido contemplar toda e qualquer outra coisa que não seja Cristo. E sempre que isso acontece, eu caminho para longe de Deus, para longe da vontade de Deus, para longe do centro da vontade de Deus para a minha vida. E queridos, perdoe se você está achando que essa é uma mensagem muito dura para início de ano. Me perdoe se você veio aqui para ouvir um outro tipo de mensagem. Mas entenda que o que eu estou pregando aqui e apresentando é o que a palavra de Deus diz. E como ministro do Evangelho, quando eu tomei a decisão de me dedicar integralmente a serviço do Senhor, eu disse para Ele que eu procuraria ensinar e apresentar a palavra de Deus tal qual ela é. Eu não pregaria somente o que consola e conforta, mas eu também pregaria aquilo que me confronta. E Deus diz: Anderson, por que em 2025 tantas vezes você desviou o olhar de mim e olhou para outras coisas? Filho, você que vai querer viver esse tipo de coisa em 2026 também. Segundo Coríntios 3,18 diz: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. O que me chama a atenção nesse texto é que ele diz que quando contemplamos a Cristo, nós somos transformados. Não a nossa própria imagem, mas a imagem dele. E quando nós relacionamos isso com a corrida, com a maratona, o texto diz que nós não corremos sozinhos, mas que Cristo corre ao nosso lado. Ele nos incentiva, Ele nos fortalece. O texto diz que nós seremos transformados à sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Ou seja, é mediante a ação do Espírito Santo que a transformação, que o recomeço, que a mudança virá. Você já parou para pensar que talvez o convite de Deus para esse início de ano na minha e na sua vida não seja: ei Anderson, corra mais.
Mas talvez o convite de Deus para mim e para você seja: filho, corra mais leve. Abandona o peso. Abandona o pecado. O que é que eu e você estamos carregando que Deus nunca pediu que nós carregássemos? O que precisa ficar para trás para que eu e você avancemos com perseverança? Não se esqueça. Fé não é provar que aguentamos tudo. Fé é confiar que Deus sabe exatamente o que precisamos deixar para trás. Igreja, não acredite no que eu estou dizendo, mas confie em Deus. Se Ele te disser: filho, abandone, deixe para trás. Porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Jeremias 29 atesta isso. Acredite. Recomeçar é soltar os pesos, fixar os olhos em Jesus e perseverar. Não pela força que temos, mas pela esperança que Ele nos oferece. Abandonemos tudo aquilo que tem nos impedido de avançar. E sigamos avançando, nos preparando, porque Cristo volta em breve. Declare para Ele dizendo: Senhor, eu entendo, eu reconheço que eu preciso de Ti. Sem o Senhor nesse mundo eu não posso viver. Se eu continuar caminhando nesse mundo e olhando para qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja o Senhor, a minha vida será uma vida de perdição. Que Deus me abençoe e te abençoe, para que em 2026, pela graça dEle, nós possamos abandonar aquilo que precisa ser abandonado. E muito em breve, encontrarmos com Cristo na linha de chegada. Preciso do teu perdão, preciso de Ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Santo Deus e bom Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor. O próprio Cristo disse e nos ensinou que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Fica o meu pedido de perdão, fica o nosso pedido de perdão, Pai, por todas as vezes em que tentamos fazer as coisas sem o Senhor, sem a Tua orientação, sem a Tua direção. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós caminhamos sem olhar para o Senhor. Olhamos para todo e qualquer lugar, menos para Ti. O nosso pedido, Pai, é que em 2026, nós possamos recomeçar, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aquele que não só concede a fé, mas é aquele que sustenta a nossa fé. Aquele que por nos amar tanto suportou a cruz, mas não julgou isso por vergonha, mas Ele enfrentou a cruz por nos amar. E ao fazer isso, Ele mesmo nos deixou um exemplo de fé, de uma vida de dependência no Seu Pai. Bom Deus e Pai, que até que o Senhor volte, nós continuemos avançando nessa corrida, nessa maratona. Que nós a enfrentemos com fé e perseverança, conforme o Senhor nos orienta. Para que assim como Paulo, possamos receber das Tuas próprias mãos no final, a coroa da vida eterna. Mas muito mais do que isso, possamos receber o privilégio de viver em Tua presença por toda a eternidade. Que a Tua bênção e a Tua paz permaneça conosco e nos acompanhe. Rogamos em nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus.